Boa noite, estamos novamente aqui com Isolamento Anatômico Biomed, hoje no episódio 18 da primeira temporada. E teremos o grande prazer de receber hoje o professor Albino Fonseca Júnior, do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. O professor Albino vai conversar conosco sobre os trígonos femorais. Boa noite, professor Albino. Boa noite, professor Cavazos. Então, quando a gente fala sobre os conceitos iniciais, é muito simples. A gente tem que entender que o pescoço, também conhecido como região cervical, vai ser entendido como regiões triangulares, baseado na sua topografia. Então, de acordo com a sua localização, de acordo com a sua situação espacial, nós vamos, em certa forma, dividi-lo em trígonos. A todo momento, a gente vai perceber que precisamos ter parâmetros para formar as barras dessas estruturas triangulares. E esses limites desses triângulos são parâmetros ósseos, são parâmetros musculares. Então, é muito importante que a gente tenha, de certa forma, noção do quanto é isso, para que a gente não tenha problema. Continuando, então a gente vai, de certa forma, dar ênfase a duas estruturas importantíssimas para a gente. Primeiro, é importante que nós saibamos sobre os limites dessas regiões triangulares. Então, o objetivo aqui principal dessa palestra é falar sobre os limites, uma vez que esses limites, em algum momento, já foram mencionados ou pelo professor Cavazos ou pelo professor Igor. Então, a gente vai, na verdade, dar ênfase a essas estruturas musculares e ósseas que vão estar representadas pelos limites dessas regiões triangulares. Outro aspecto interessante são seus conteúdos principais. A todo momento eu vou dar ênfase a algumas estruturas, porém nem todas eu vou comentar aqui, até porque isso aí vai ser um momento de maior detalhe que a gente vai ter, e nesses detalhes que nós teremos, a visualização dessa estrutura na peça cirúrgica é de vital importância. Então, mais uma vez, eu tenho a região cervical, eu tenho o pescoço, estou delimitando, de certa forma, o pescoço, uma limitação não tão detalhada, porém, eu quero que vocês percebam que eu tenho uma estrutura quadrilátera. Então, independente se eu tiver o pescoço numa visão frontal ou numa visão em perfil, eu vou ter uma estrutura quadrilátera e eu vou ver isso mais à frente. E chega um momento que a gente vai perceber o que faz com que essa estrutura quadrilátera se transforme em triângulos e depois esses triângulos, através de outros parâmetros ósseos e parâmetros musculares, vamos subdividir essas estruturas triangulares em outros triângulos ou trígono. Um outro parâmetro, eu tenho aqui região cervical e independente do livro que você for estudar, seja ele Atlas ou texto, dois músculos são importantíssimos para que a gente consiga fazer essa definição. Mais uma vez, eu vejo aí tanto essa imagem quanto essa outra imagem aqui, percebo que é uma série de músculos, e eu tenho aqui a mandíbula, aqui, pelo menos o esboço mandibular aqui, a topografia da mandíbula, eu tenho aqui a topografia que eu tenho o externo por aqui, eu tenho aqui a clavícula, e eu passo até aqui a região cervical. Repare que eu tenho aqui uma estrutura quadrilátera. É uma estrutura quadrilátera, tanto numa posição aqui, perfil oblíquo, ou aqui numa posição mais frontal, eu tenho uma estrutura quadrangular. Porém, duas estruturas musculares, para mim, são muito importantes, uma vez que eles, de certa forma, acabam sendo parâmetros para a divisão dessas estruturas triangulares que vamos ver mais à frente. Então, um deles é o músculo trapézio e o outro é o músculo esternocleidomastoide. Reparem que, no primeiro momento, esse nome pode parecer um tanto quanto complexo, mas com o tempo, a gente entendendo o porquê desse nome, a gente vai perceber o quão vital ele é para o entendimento de estruturas da região cervical. Então, chama a atenção para a gente esses dois músculos. Eu, de certa forma, vou falar um pouco sobre esses dois músculos bem rapidamente. Então, o músculo trapézio, que de certa forma já foi falado anteriormente pelo professor Cavazos e pelo professor Igor, quando falamos sobre o membro superior, uma vez que esse músculo ele vai acabar apresentando fixações no músculo, no símbolo
do membro superior dos ossos do símbolo do membro, aspecto interessante para a gente, e é sempre importante que o trapézio é um músculo central para a divisão topográfica do pescoço. Porém, nós temos um outro músculo, nesse momento a gente vai entender um pouco mais sobre isso, que é o músculo esternocleidomastoide. Esse sim, até além de ser um músculo central para entender a divisão topográfica do pescoço, ele é um músculo-chave, uma vez que, de certa forma, é um músculo que ele vai apresentar várias fixações, então é um músculo que vai ter uma fixação no externo, e lembrem, e a gente começa a avaliar o nome desse músculo. Ele tem uma avaliação no externo, uma fixação no externo, apresenta uma fixação na clavícula, principalmente na porção mais medial da clavícula, o terço médio da clavícula, ele acaba tendo uma fixação, e além disso, ele tem uma fixação no processo mastoide. Além disso, chama a atenção aqui que eu coloco que as fixações são no externo, clavícula está relacionada à palavra cleido aqui não é seido, não é cleidomastoide, e o processo mastoide tem quanto à nomenclatura. A bem dizer, existe ainda uma fixação, por isso que eu coloco esse aspecto em asterisco aí, existe uma fixação na linha nucal superior. Chama a atenção quando a gente fala sobre isso, porque alguns autores, e vocês vão ver muitas vezes isso, eles acabam abreviando esternocleidomastoide pela sigla ECOM, E-C-O-M. E nesse caso, a gente perceberia que nessa sigla o E é de externo, o C, o cleido é de clavícula, o M mastoide, mas de onde é que vem esse O? Esse O vem de occipital. Percebam, agora estou pegando a região lateral do pescoço, então eu tenho uma visão de perfil, não é aquela visão frontal que nós vimos anteriormente, eu tenho uma visão agora em perfil, e nessa visão em perfil eu tenho aqui o pescoço, mais uma vez, numa estrutura quadrilátera. Nessa estrutura quadrilátera, o que me chama a atenção agora? Me chama a atenção agora perceber que eu tenho um músculo. Esse músculo é um músculo que está aí assinalado em verde, que é o músculo esternocleidomastoide, onde eu percebo aqui a porção external, eu vejo aqui a porção clavicular, percebo aqui a porção mastoide e o prolongamento até a região occipital, no caso, na linha nucal superior, que é um acidente do osso occipital. Então, percebo que eu tenho uma estrutura quadrilátera e o meu músculo-chave, nesse caso, na divisão dessa estrutura quadrilátera, nesse caso, é uma divisão entre outras duas estruturas triangulares, eu tenho aqui o músculo, feita pelo músculo esternocleidomastoide. Com isso, eu acabo definindo duas estruturas triangulares. Essa primeira, que é uma estrutura triangular que nessa localização em perfil, ela é anterior, por isso que nós, de acordo com o músculo esternocleidomastoide, vamos dividir essa região lateral ou a região do pescoço em dois triângulos. No caso, o triângulo cervical anterior, ou se vocês preferirem, um triângulo anterior do pescoço, e uma outra região baseada no mesmo músculo, num trígono posterior. Então, no caso, um trígono cervical posterior. Lembrando que eu utilizar trígono cervical posterior ou trígono posterior do pescoço é a mesma coisa. Então, aqui, mais uma vez, eu quero que vocês observem essas duas imagens. Na primeira imagem, está colocada em verde o trígono cervical anterior, e na outra imagem, a mais inferior, eu tenho o trígono cervical posterior. Lembrando que eu posso chamá-lo de trígono posterior do pescoço ou trígono anterior do pescoço. Não tem nenhum problema. Aqui, mais uma imagem, né? Essa imagem chama a atenção agora do trígono anterior. Percebam que nesse momento aqui o que eu vou fazer é fazer um exercício onde eu vou delimitar esse trígono. Então, se eu for pegar o trígono posterior, se eu fosse fazer, e tentem fazer comigo esse exercício, se eu for limitar essa região triangular posterior, eu vou chamá-lo, eu vou ter uma borda inferior, que é representado
pela clavícula. Se eu for fazer aquele detalhamento, é a margem superior da clavícula, no terço médio. Eu tenho o seu limite anterior representado pela borda posterior do esternocleidomastoide e o seu limite posterior representado pela borda anterior do músculo trapézio. Então, chama a atenção aqui, isso é um exercício que a gente precisa fazer a todo momento, eu tenho uma estrutura triangular e, neste caso aqui, nesse trígono posterior, que, um detalhe aqui, alguns autores chamam o trígono posterior de trígono lateral, mas é mera convenção, esse trígono posterior do pescoço acaba tendo parâmetros osteomusculares de limitação, de limite. Então, eu tenho o trígono posterior é limitado anteriormente pela borda posterior do esternocleidomastoide. Limite posterior pela borda anterior do músculo trapézio. E o limite inferior pela borda superior da clavícula. Perceba, a clavícula tem uma borda inferior, uma borda superior. O limite inferior desse triângulo é a borda superior da clavícula. Da mesma forma, eu tenho aqui o esternocleidomastoide, que tem uma margem anterior e tem uma margem posterior. Se eu for pegar aqui o limite, o triângulo anterior, no caso, o trígono anterior do pescoço ou o trígono cervical anterior, eu vou ter outros parâmetros. Quais são os parâmetros? Limite posterior. Qual seria o limite posterior? É a borda anterior do músculo esternocleidomastoide. Qual o limite superior? A borda inferior da clavícula. Perdão, a borda inferior da mandíbula. E eu tenho aqui, como limite anterior, uma linha imaginária mediana, que vai passar exatamente aqui no meio da mandíbula, nessa região que a gente chamou de mento, e aqui na incisura do externo. Então, eu passo até aí os limites e eu consigo, aqui mais uma vez, perceba que eu consigo, coloco nessa área aqui, eu observo o esternocleidomastoide e ele limitando essas duas regiões, como trígono cervical anterior e trígono cervical posterior. Lembrando que essa denominação baseia-se no limite da região cervical como um todo, no pescoço como um todo. Eu tenho uma estrutura intermediária, que é o esternocleidomastoide, onde o esternocleidomastoide vai delimitar um trígono cervical anterior à frente e um trígono cervical posterior atrás. Então, percebam que eu tenho aqui, de certa forma, uma grande quantidade de triângulos. Eu tenho aqui trígonos anteriores e posteriores, e esses trígonos, esse triângulo posterior, acaba tendo subdivisões. Então, ele é dividido num trígono submandibular, é dividido num triângulo submentoniano, é dividido num trígono carótico ou carotídeo, é dividido num triângulo muscular. Então, o trígono anterior ele é subdividido em 4 trígonos. Por sua vez, o trígono posterior ele é subdividido em 2 triângulos, 2 trígonos. A gente vai perceber que, no primeiro momento, parece que, pô, professor, então eu tenho que saber o conteúdo e os limites de todos os triângulos. Sim, mas se a gente parar para entender, é muito simples, uma vez que nós já vamos ter plena consciência de todos os outros parâmetros musculares. Aí, de certa forma, fica muito mais fácil da gente entender isso. Então, se eu for avaliar em duplas, eu vou primeiro avaliar os 2 trígonos submandibular e submentoniano, e são triângulos que eu vou ver num primeiro momento, que é o submandibular e o submentoniano. E, sempre lembrando, eu tenho trígono cervical anterior, e no trígono cervical anterior, eu vejo aqui uma visão, essa visão aqui primeira é uma visão em perfil, perceba, ó, tem aqui o músculo. Tem o músculo aqui, que é o músculo esternocleidomastoide, sua fixação external, sua fixação clavícula. Tenho aqui a mandíbula, e aqui é uma visão inferior. Que visão é essa? Aqui eu tenho a borda inferior da mandíbula. E nesse caso, é como se eu estivesse com uma câmera aqui. Então, eu estou vendo de baixo para cima.
E para eu conseguir delimitar perfeitamente esses dois triângulos, eu preciso ter a percepção, primeiro, do músculo-chave. Esse músculo é um músculo chamado músculo de gástrio. O que vem a ser o músculo de gástrio? O músculo de gástrio, quando a gente viu numa das primeiras palestras, a gente aprendeu que eu posso classificar os músculos de várias formas, e dentre elas, de acordo com os ventres que esse músculo tem. Muitas vezes eu tenho um músculo que ele acaba tendo um ventre, dois ventres ou até mais ventres. Quando eu tenho um músculo que tem dois ventres, isso é, eu tenho um tendão, um ventre, outro tendão e um ventre. Como eu vejo aqui neste músculo, aqui eu tenho um ventre, eu passo a ter aqui um tendão, esse tendão está fixado nesse osso chamado osso ióide, que é esse osso aqui que a gente percebe, e a partir deste osso, a gente tem a formação de um outro ventre. Então, eu tenho um ventre que está na frente, um ventre que está atrás do músculo de gástrio. Por isso que eu denomino esse músculo como músculo de gástrio, com dois ventres, onde eu tenho o ventre anterior do músculo de gástrio, ventre posterior do músculo de gástrio. Então, de certa forma, a gente percebe que a gente vai ter uma estrutura triangular formada pelo ventre anterior do digástrio, o ventre posterior do digástrio e a borda inferior da mandíbula. Então, eu passo até aí, nesse caso, um trígono conhecido como trígono submandibular, também conhecido como trígono digástrio. Quem chama de trígono submandibular utiliza, obviamente, a sua topografia, está abaixo da mandíbula, e é verdade. E quem chama de trígono digástrico, obviamente, faz referência à estrutura muscular que está delimitando principalmente esse trígono, no caso, o músculo digástrico. Então, a gente consegue entender perfeitamente o motivo pelo qual o autor chama de submandibular e o outro autor chama de digástrico. Então, é interessante notar, então, esse aspecto. E, nesse caso aqui, continuando ainda a perceber que eu vou ter um músculo digástrico tanto do lado direito quanto esquerdo, e aqui me chama a atenção uma outra estrutura. Ó. Aqui eu estou vendo o osso ióide, aqui eu tenho o tendão, que esse músculo que eu chamei de digástrico, aqui eu tenho o ventre anterior do digástrico de um lado, ventre anterior do digástrico de outro lado, e aqui é o ventre posterior, Então, eu vou ter uma estrutura triangular delimitada pelo ventre anterior do músculo digástrico, com o ventre anterior do músculo digástrico contralateral. Então, aqui eu tenho o direito, aqui eu tenho o esquerdo, e aqui eu tenho o osso ióide. Perfeito? Então, de certa forma, eu passo até aqui um trígono formado pelo ventre anterior digástrico, o osso ióide e o outro ventre anterior do digástrico. Com isso, eu tenho a formação de um outro trígono, chamado trígono submentoniano, também chamado de supraioide. Quem chama de trígono submentoniano avalia pela região, essa porção mais apical da mandíbula é chamada de mento, ou chamam de região mentoniana. Aqui é uma outra imagem, perceba que eu tenho aqui a musculatura, esse aqui é o músculo digástrico, o ventre anterior do digástrico, eu tenho aqui uma fixação através de uma alça fibrosa no ossóide, esse aqui é o ossóide, a musculatura que está acima do ossóide pode ser chamada de musculatura supraioide, e a musculatura que está abaixo do ossóide, eu posso chamá-la de musculatura infraioide. Então, percebam aqui que eu tenho assim, esse músculo e, de certa forma, esse músculo acaba delimitando esse trígono. Aqui, então, nessa outra imagem, eu tenho um trígono sendo ele assinalado. Então, a gente percebe aí, de certa forma, a sinalização dessa estrutura triangular, e o que vai me chamar aqui a atenção é essa estrutura formada. Além disso, eu tenho ainda um outro trígono, que nessa posição aqui a gente não tem uma visão tão boa, uma vez que esse trígono submentoniano ele é melhor visto numa visão anterior, mas eu consigo ver aqui, reparem,
eu tenho o ventre anterior do digástrico, e entre o ventre anterior do digástrico de um lado e do outro lado, nesse caso aqui, o ventre anterior do digástrico do lado direito, do lado esquerdo, eu acabo tendo uma outra região, que é outra região, que é a região mentoniana, e no caso é o trígono submentoniano. Aqui eu tenho uma outra imagem, e nesse caso eu utilizo essa imagem para falar sobre o conteúdo desse trígono submandibular. Percebo que chama a atenção da gente algumas estruturas, como, por exemplo, eu tenho aqui a glândula submandibular. Apenas delimitando esse triângulo, olha, eu tenho aqui, ó, osso ióide, o ventre anterior do digástrico, aqui a alça fibrose, e eu tenho aqui o ventre posterior do digástrico. Existe um músculo que ele está sempre junto do ventre posterior do digástrico. Ele vai articular o processo estiloide até o ocioide. O nome desse músculo é o músculo estiloioide. Então, onde eu encontro o ventre posterior do digástrico, eu encontro o músculo estiloioide. E, de certa forma, acaba contribuindo na delimitação desse triângulo, no caso, o trígono submandibular, também conhecido como trígono digástrico. Nesse caso, eu tenho aqui a delimitação. Limite anterior, ventre anterior digástrico. Limite posterior, ventre posterior digástrico. Limite superior, borda inferior da mandíbula. Então, eu vou ter como conteúdos principais a glândula submandibular, que é uma glândula salivar, que o professor Igor comentou. Eu tenho ainda vasos faciais. Reparem que chega um momento que eu tenho duas estruturas que vão irrigar e drenar toda a face, que é a artéria facial e a veia facial, além de outras estruturas, como linfonodos, que eu posso observar aqui. Eu tenho outra musculatura, eu tenho a musculatura milioide, enfim, inúmeras outras estruturas que nós podemos observar aqui como ramos da artéria facial, como a artéria submentoniana, enfim, inúmeras estruturas que, de certa forma, vão estar aqui compondo esse conteúdo desse trígono. Chama a atenção também para a gente um outro trígono, que é o trígono submentoniano, porém, também conhecido como trígono suprioide, porém, ele passa a ter estruturas não tão exuberantes quanto as estruturas do trígono submandibular. No caso, a gente vai ter uma rede venosa, um arco venoso que acaba auxiliando na formação de uma veia que a gente vai ver mais à frente, que é a veia jugular anterior. Eu tenho também a possibilidade de ter alguns linfonodos, entre outras estruturas. Então, tem estruturas venosas superficiais, tenho linfonodos submentonianos, enfim, são estruturas que, de certa forma, vão ajudar a compor esse conteúdo do trígono submentoniano. Dando continuidade, nós vemos agora novamente todos aqueles triângulos onde eu já falei sobre o trígono digástrico, formado posteriormente pelo ventre posterior do digástrico, anteriormente pelo ventre anterior do digástrico. Percebo que o que eu chamei anteriormente de trígono submandibular, eu estou aqui utilizando um sinônimo, que é o trígono digástrico, e superiormente eu tenho a borda inferior da mandíbula. O trígono, a gente viu qual o conteúdo desse trígono, a glândula submandibular, os vasos faciais e outras estruturas. O trígono submentoniano também, que a gente viu que vai ser delimitado pelos ventres anteriores, direito e esquerdo do músculo digástrico, e inferiormente pelo ocioide, e vimos os conteúdos dele. Nossa missão agora é falar um pouco sobre os trígonos carótico ou carotídeo e trígono muscular. Quando a gente fala um pouco sobre esses trígonos, mais uma vez, são dois trígonos da região cervical anterior, e nesse caso eu não vou utilizar mais o músculo digástrico como parâmetro. Nesse caso, eu vou utilizar um outro músculo, chamado músculo omoiode. Esse músculo omoiode, nesse momento eu faço apenas um parêntese, quando eu falei para os senhores que nós vamos ter o ocioide e uma musculatura acima do ocioide, eu chamo de musculatura supraioide, eu falei também que eu vou ter uma musculatura abaixo do ocioide, conhecida como musculatura infrioide. Nessa musculatura infrioide, nós vamos ter 4 estruturas musculares. Dentre essas 4 estruturas musculares, ressalta esse músculo, é conhecido como músculo omoioide. E tem esse nome porque ele vai fixar o osso ióide a um acidente anatômico na escápula. Por isso, o nome omoioide. Há muitos anos atrás, a escápula era conhecida como
omoplata. E esse termo acabou. Assim como antigamente a gente utilizava como ossos da perna, o osso lateral da perna, o perônio, e hoje nós utilizamos como fíbula, isso aconteceu da mesma forma com a escápula. A escápula anteriormente era conhecida como omoplata. E esse nome acabou ficando, principalmente quando vai se relacionar com este músculo. Então, eu tenho aqui um músculo omioide, que vai fixar o osso ióide, e de antemão, já até adianto, ele acaba dividindo essa região cervical aqui anterior em dois outros trígonos, um trígono aqui superior e um trígono inferior. Há muitos anos atrás, alguns autores chamavam esse trígono superior aqui, que nós chamamos de trígono carotídeo, trígono carótico, alguns autores chamavam esse trígono de trígono carotídeo superior, e dando a este trígono aqui o nome de trígono carotídeo inferior. É importante ressaltar, eu vou falar isso mais à frente, que o músculo omioide, ele ainda vai se estender para o trígono posterior e, de certa forma, vai dividir o trígono posterior numa área anterior e numa área inferior, perdão, numa área superior e numa área inferior. Então, repare que o músculo omioide tem uma dupla função chave nessa divisão. Ele acaba dividindo o trígono cervical anterior, uma parte dele em duas porções, assim como acaba dividindo o trígono cervical posterior em duas porções também. Nossa visão agora, o que eu quero que chame a atenção é essa porção aqui triangular, na região anterior do pescoço, onde o ocioide, parte dele uma musculatura, que a gente vê que é o músculo omioide, e a partir desse músculo omioide eu vou traçar uma outra área triangular. Se nós formos aqui, através de um exercício, tentar delimitar esses triângulos, eu vou ver que o triângulo carotídeo ou carótico, carotídeo superior, como eu falei anteriormente, ele vai ter como limite posterior, borda anterior do músculo esternocleidomastoide, limite inferior, a borda posterior do músculo omioide, e o limite superior, a borda inferior do músculo digástrico. Percebam que eu tenho aqui essa estrutura triangular. Se eu pegar um outro trígono, no caso, o trígono muscular, chama a atenção que ele vai ter essa limitação, ó, borda anterior do músculo esternocleidomastoide, eu vou ter a borda anterior do omioide e uma linha mediana. Se vamos colocar isso através dos parâmetros do triângulo muscular, nós vamos utilizar os seguintes parâmetros. Limite anterior, linha mediana cervical. Limite posterior, eu chamo de borda anterior do músculo esternocleidomastoide. Limite superior, eu chamo de borda anterior do músculo omioide. Perfeito? Então, aqui nós vamos ter um músculo-chave. Percebam que eu tenho aqui um músculo omioide. Neste caso aqui, eu tenho somente um ventre dele. Lembrando que o omioide, assim como o digástrico, ele apresenta um ventre anterior. Aqui atrás do músculo esternocleidomastoide, ele apresenta um tendão. E deste tendão parte um outro ventre, que é o ventre posterior. Então, o ventre anterior, ele vai, de certa forma, definir dois triângulos, um triângulo anterior e um triângulo posterior, que eu vou chamar esse anterior de trígono muscular e esse superior de trígono carótico. Então, esse músculo omioide, ele é importantíssimo para o entendimento desses trígonos cervicais anteriores. Quando, mais uma vez, aqui o que eu estou fazendo, apenas dando uma ênfase na área, essa área aqui em verde é o trígono carótico, também conhecido como trígono carotídeo, também conhecido como trígono carotídeo superior. E aqui na minha outra imagem, eu tenho somente a representação do trígono muscular, anteriormente conhecido como trígono carotídeo inferior. Quando nós vamos avaliar o conteúdo desse trígono, reparem que o termo dele, trígono carótico, está associado principalmente ao seu próprio conteúdo. Esse trígono carotídeo, ou carótico, ele tem como conteúdo a bainha carotídea. A bainha carotídea, na verdade, a gente vai ver num momento mais oportuno, que eu tenho a região cervical, ela é dividida, ela é envolvida por três
extensões faciais. Então, eu tenho uma estrutura que vai envolver toda a região cervical, lâmina superficial da face cervical. Eu tenho uma estrutura facial que vai envolver as vértebras e estruturas paravertebrais, que eu vou chamar de lâmina vertebral, pré-vertebral da lâmina da face cervical. E eu tenho uma outra face que vai envolver estruturas mais viscerais, como a traqueia ou o esôfago, que eu vou chamar de lâmina pré-traqueal da face cervical. Então, essas três estruturas faciais acabam contribuindo e envolvendo três estruturas. E ao envolver essas três estruturas, elas formam uma bainha. E nessa bainha vão ter três estruturas. Essas estruturas são elas as artérias carótidas. Então, nós vimos que as artérias carótidas comuns, tanto direita e esquerda, vão ascender a região cervical, e as artérias carótidas são aquelas artérias responsáveis para que a gente consiga fazer a ligação tanto da cabeça quanto do pescoço, e chega um momento que as artérias carótidas vão se dividir numa porção mais externa e uma porção mais interna. A porção mais externa acaba, de certa forma, irrigando parte da região cervical superior, acaba irrigando a cabeça, e a carótida interna acaba tendo uma irrigação mais profunda, isto é, irrigando principalmente o sistema nervoso central. Então, se eu perguntar qual é o conteúdo desse triângulo carotídeo, desse trígono carótico, ele vai ser respondido pelas artérias carótidas. A artéria carótida comum, e aqui, como elas se bifurcam, além da comum, a artéria carótida externa e a artéria carótida interna. Outra veia importante que nós vemos aqui é a veia jugular interna, que é essa outra veia aqui, bem calibrosa, que de certa forma acompanha a artéria carótida. Nós não temos uma veia carótida. Na verdade, o que eu tenho é uma veia jugular interna. Então, muitas vezes a gente acaba tendo uma artéria subclávia, uma veia subclávia, uma artéria braquial, veia braquial, uma artéria ulnar, uma veia ulnar. Isso é muito comum no corpo humano. Porém, aqui nesse momento, na região cervical, eu tenho a artéria carótida e eu tenho veia jugular interna, perfeito? E uma outra estrutura que acaba ficando envolvida pela bainha carotídea, são três estruturas principais, as artérias carótidas, a veia jugular interna, é um nervo muito importante chamado nervo vago, que a gente vai ver com maior detalhe, né, com o andar do curso presencial lá na Universidade Federal Fluminense. Então, eu tenho outras demais estruturas que eu posso colocar aqui, mas que, de certa forma, não vou comentar agora. Mas o que é importante que nós saibamos é o conteúdo carotídeo, dessa bainha carotídea que vai ser preenchida pelas artérias carótidas, veia jugular interna e o nervo vago. Chama a atenção ainda que eu posso ter estruturas, vasos linfáticos, como eu vejo aí em verde, assim como eu vejo várias estruturas, vários linfonodos também aqui. Porém, nesse momento da palestra, eu quero que a gente dê maior ênfase à bainha carotídea e seus conteúdos. Se eu avalio agora o outro conteúdo do trígono muscular, como o próprio nome diz, e apenas aqui vou voltar aqui para a gente só falar do limite, perceba que o limite que eu tenho aqui é o ventre posterior do digástrico. Aqui, ó, repare que o músculo esternocleidomastoide foi seccionado, ele viria daqui até alcançar essa porção aqui. E o borda posterior dele também viria para cá até alcançar essa porção. Então, aqui no trígono eu tenho a margem anterior é formada pela borda posterior do digástrico, a margem posterior é formada pela borda anterior do músculo esternocleidomastoide e a borda superior é formada pelo ventre posterior do digástrico, perfeito? Quando eu utilizo agora o outro conteúdo, eu faço a mesma divisão, eu vou ter como parâmetro, percebam, eu tenho aqui o músculo esternocleidomastoide, que foi rebatido, mas aqui, nesse triângulo aqui, a margem anterior é formada pela linha mediana do pescoço, a margem inferior é formada pela borda anterior do músculo esternocleidomastoide e a margem superior vai ser formada pela borda anterior do músculo omioide, perfeito? Então, como o próprio nome fala, esse trígono muscular ele vai ser formado pela musculatura infioide, os músculos infioides, com exceção, como eu falei para os senhores, eu tenho 4 músculos infioides
E, nesse caso, o conteúdo vai ser somente... esse conteúdo é formado pelos 3 músculos, uma vez que o quarto músculo da musculatura inferior não é o conteúdo, é o limite desse trígono. O músculo omioide, em nenhum momento, é o conteúdo desse trígono muscular. Ele, na verdade, é o limite superior, perfeito? Então, eu vou ter a musculatura inferior, que a gente vai ver isso com maior detalhe e presencial nas aulas. Então, eu vou ter aí, no caso, a musculatura, e por isso que eu tenho o nome de trígono muscular, perfeito? Músculo externo-ióide, externo-tireoide, tireoide. Além de outras estruturas. Então, aqui, nessa imagem aqui, perceba que eu passo a ter aqui representado os trígonos submandibulares, percebam, olha, no caso, ventre anterior do digástrico, ventre posterior do digástrico, trígono submandibular, tanto de um lado quanto do outro. Aqui percebam, ventre anterior do digástrico, do lado esquerdo, ventre anterior do digástrico do lado direito do lado esquerdo, e nesse caso, e o ocioide formando o trígono submentoniano. Chama a atenção também aqui outras estruturas triangulares, que são o trígono muscular, linha mediana. Eu passo aqui que foi rebatido o músculo esternocleidomastoide e aqui o ventre anterior do omioide. E o trígono carótico, ou trígono carotídeo, eu tenho aqui representado mais uma vez, ventre posterior do digástrico. Vai ser essa margem aqui, ela é representada pelo ventre. Reparem que o omioide está aqui. O ventre anterior do omioide, ó, o omioide está aqui. E eu tenho aqui o esternocleidomastoide, que aqui foi rebatido. Então, eu tenho aqui a representação de todos os trígonos. São todos trígonos pares, com exceção do trígono submentoniano, que ele é ímpar. Reparem que eu já falei dos trígonos anteriores, agora eu vou encerrar falando sobre os trígonos posteriores do pescoço. Como eu falei anteriormente, eu tenho um trígono posterior do pescoço, ele vai ser dividido, isto é, subdividido num trígono occipital e num trígono supraclavicular. Então, esse trígono, nesse caso agora, um trígono cervical posterior, observem aqui, ele apresenta dessa vez um músculo-chave, que é fundamental, que é o músculo omioide, e esse músculo omioide, de certa forma, vai acabar subdividindo o trígono posterior em 2 trígonos, um trígono, no caso, occipital e um trígono clavicular, ou, perdão, um trígono supraclavicular, também conhecido como trígono subclávio. Perfeito? Então, mais uma vez, é importante que a gente tenha músculos-chave, de certa forma, a gente vai falar um pouco e aqui o que me chama a atenção eu estou delimitando aqui o trígono supraclavicular. Se eu for delimitar aqui o trígono supraclavicular, ele é formado a sua margem inferior pela borda superior da clavícula, a sua margem posterior pela borda anterior do ventre posterior do músculo omioide. Percebam que cada vez mais o nível de complexidade vai aumentando. E a margem anterior deste trígono, que eu chamei de trígono supraclavicular, vai ser formada pela borda posterior do músculo esternocleidomastoide. Da mesma forma, se eu avaliar aqui o trígono occipital, ele vai ser delimitado. Limite anterior. O limite anterior é borda posterior do músculo esternocleidomastoide. Limite posterior, borda anterior do músculo trapézio. Limite inferior, borda, aí você vai ou posterior, alguns autores chamam de borda superior do músculo omioide. Perfeito? Aqui eu utilizo essa imagem para a gente dar uma ênfase no conteúdo. Percebo que, apesar de estar assinalado o trígono occipital, o que me interessa aqui é o trígono supraclavicular. E o conteúdo desse trígono supraclavicular, ele é muito importante porque nos dá alguma ênfase para algumas estruturas. Apesar de nós utilizarmos com outros fins, nós podemos, nesse trígono supraclavicular, identificar os vasos subclávios. A gente vai perceber que existe até uma estrutura muscular que vai dividir, que vai estar entre esses
esses dois vasos subclávicos, no caso a veia subclávia e a artéria subclávia. De certa forma, eu vou ter um pouco do plexo braquial, vocês viram isso com o professor Cavazoli, onde ele fala que o plexo braquial, e se a gente parar para pensar, ele vai ter que sair realmente da região cervical, uma vez que ele é formado por ramos de C5, C6, C7, C8 e T1, isto é, são ramos cervicais, são ramos que vão sair do pescoço. E se eles vão sair do pescoço, eles vão ter que passar da região cervical, isto é, do pescoço, para a região braquial, isto é, vão ter que ir para a região axilar, vão ter que ir para o membro superior. E esse trajeto, ele é feito, de certa forma, ele é visualizado nessa porção mais inferior do trígono cervical posterior. Por onde? No trígono supraclavicular. Então, aqui eu vou ter os troncos, a formação dos troncos desse plexo braquial. Ele vai estar aqui. Alguns ramos também que saem dos troncos, você perceba que, por exemplo, o nervo com músculo subclávio, ele acaba passando por aqui. Então, os troncos do plexo braquial, que a gente viu, o tronco superior, médio inferior, e os ramos desse plexo braquial, alguns deles, vão passar e vão ser conteúdos aqui desse trígono supraclavicular, além dos vasos subclávicos, além de outras estruturas. Quando nós vamos avaliar, nesse caso agora, o trígono occipital, e a gente vai terminar falando isso, o trígono occipital, e nesse caso eu marquei aqui em verde o trígono supraclavicular, porque o que me interessa aqui no caso é o trígono occipital na visualização das estruturas que o contém. Então, é importante ressaltar que eu vou ter aqui um músculo, que é tanto esse músculo aqui, que aqui na imagem está número 1, que é o levantador da escápula, e por cima do levantador da escápula passa um nervo chamado nervo acessório. Esse nervo é importante que a gente fale, porque o nervo acessório é o 11º par craniano e ele é responsável pela inervação tanto do músculo esternocleidomastoide quanto do músculo trapézio. Então, esse músculo, ele manda fibras tanto na região superior, média, para o músculo esternocleidomastoide, e ele se continua passando pelo músculo levantador da escápula e terminando no músculo trapézio. Então, ele acaba fazendo essa inervação motora, são eferentes motores que nós temos aqui. Além disso, temos outras estruturas, como ramos do plexo cervical. Assim como nós vimos o plexo braquial, existe um plexo acima formado por outros ramos que não aqueles que formam o plexo braquial. Então, C1, C2, C3, C4 acabou formando um plexo cervical, assim como C4, C5, C6, C7, C8 e T1 formam o plexo braquial. Esses primeiros ramos, do primeiro ao quarto, raízes ventrais do plexo da medula espinhal acabam formando um plexo cervical e, de certa forma, esses ramos acabam sendo também conteúdo, não todos, mas acabam sendo conteúdo desse trígono occipital. Dentre eles, destaca-se o nervo auricular magno, eu vou ter o transverso do pescoço, e são ramos que, de certa forma, acabam sendo também conteúdo do trígono occipital. Então, de certa forma, nós vamos observar aí outras estruturas também compondo, às vezes estruturas vasculares, alguns linfonodos que vão, de certa forma, compor o conteúdo do trígono occipital. Então, de antemão, o que me chama a atenção aqui nessa palestra é entender que eu tenho uma região cervical, que é uma estrutura quadrilátera, do músculo-chave esternocleidomastoide, eu divido numa porção anterior e uma porção posterior, que eu chamo de trígono cervical anterior, trígono cervical posterior. Aí eu vou ter esse trígono cervical anterior sendo subdividido em mais 4 regiões triangulares. Na divisão da região, a partir de outros parâmetros musculares, eu vou ter essa divisão. Então, o trígono cervical posterior, através do ventre posterior do omioide, eu divido num trígono occipital e um trígono supraclavicular. Através do músculo digástrico, eu tenho a formação de 2 outros trígonos, que são os trígonos submandibular e submentoniano do trígono cervical anterior. E, através do ventre anterior do músculo omioide, eu tenho a divisão de 2 outros trígonos, um trígono muscular e um trígono carótico. Então, o importante é que nós saibamos esses limites, porque uma vez que eu sei os limites, eu posso prever, no caso de alguma alteração
morfológica, saber o que pode estar acometido. Se eu tenho uma lesão, uma pessoa levou uma facada, de acordo com o trígono, eu posso prever a possibilidade de lesão de alguma estrutura. Então, isso para mim é muito importante e somente a anatomia fornece esse subsídio. Sem mais, gostaria de agradecer mais uma vez pela compreensão e pela atenção de todos. Obrigado.